Você se esforça, dá o seu melhor, dá o máximo para ficar longe da pornografia, mas mesmo assim, depois de um tempo, você acaba caindo. Cara, se você é cristão e você quer viver livre, longe das quedas na pornografia, na masturbação, nos conteúdos sensuais, a live de hoje é pra você. Fica comigo até o final. Guerreiros, guerreiras, aqui é o Miguel, do Ministério Mal que eu não quero, da Jornada Livre da Pornografia. É muito bom estar aqui ao vivo com você. Respira fundo, porque agora começa a live 33 da Jornada Livre da Pornografia. Como reduzir as quedas na pornografia. Gente, se você é cristão, e muitos de vocês que estão acompanhando esse conteúdo aqui são cristãos, uma queda na pornografia não é simplesmente um motivo de ficar um pouco triste. Não é simplesmente uma pequena decepção. Não é simplesmente uma coisinha qualquer que acontece. Concorda comigo ou não? Poxa, uma queda na pornografia, na masturbação, nos conteúdos sensuais. Para quem é cristão, a gente sente o peso daquilo que a gente está fazendo. A gente sente o peso do pecado. Não é verdade? A gente se vê diante de um Deus que nos criou, que nos ama, que nos perdoa, que veio até nós, se sacrificou, entregou a sua vida por nós, para nossa salvação. E aí a gente vai lá e cai de novo, no mesmo pecado. E de repente a gente se sente envergonhado de chegar mais uma vez diante de Deus e pedir perdão. E falar, Senhor, tô aqui de novo. Não aguento mais. Não aguento mais ficar caindo nesse mesmo pecado. Talvez você se identifique com isso. Essa foi a minha situação durante muito tempo. Ao longo da adolescência, onde as quedas na pornografia eram muito frequentes, então esse sentimento, essa tristeza, era algo muito presente e talvez você viva essa tristeza. E esses sentimentos, eles são algo que podem acabar nos afundando e atrapalhando a gente a se levantar. Uma queda na pornografia não é simplesmente um pequeno tropecinho. A gente reconhece que é um pecado, que é algo grave que a gente comete contra o Senhor. A gente se sente triste, desmotivado, se sente um hipócrita. E esse sentimento, essa certeza, essa consciência faz com que a gente de repente tenha mais dificuldade de se levantar. E aí a situação fica mais difícil ainda, por quê? Porque hoje em dia, mais do que qualquer outro momento na história da humanidade, nós vivemos o momento mais difícil de todos para ficar livre da pornografia, da masturbação. Por quê? Porque agora as tentações vêm de uma forma cada vez mais sutil. Hoje em dia você não precisa ir atrás do conteúdo pornográfico. É ele que vem atrás de você. Você está mexendo no seu celular e daqui a pouco você tem na sua frente conteúdos que são pornográficos, conteúdos sensuais que geram em você uma excitação, um desejo. A gente a gente vive esse momento histórico onde as tentações da pornografia são mais sutis por causa da cultura da qual a gente faz parte, porque nós vivemos uma cultura que normaliza a pornografia, que age como se não tivesse problema nenhum em consumir pornografia, em produzir pornografia. É algo que faz parte da humanidade, de acordo com a nossa sociedade. E por causa disso, por causa dessa naturalização, nós ficamos cada vez em risco maior. Porque os meios de comunicação vão falar cada vez mais abertamente sobre pornografia e daqui a pouco você vai ver conteúdos extremamente explícitos nas séries que você gosta de assistir, nos filmes que você quer assistir, em propagandas, em programas de televisão, em horário família, horário aberto. Então a gente vai entender que não só é difícil dizer não à pornografia, é difícil vencer e ficar longe das quedas, porque nós nos sentimos mal com isso, mas também por causa do mundo ao nosso redor, que está o tempo todo empurrando conteúdos pornográficos, tentadores para nós. Então, sim, para a gente começar a nossa conversa, eu preciso que você entenda que eu entendo você. É difícil ficar longe das quedas, é difícil. Mas também é muito difícil cair. Nós vivemos essa ambiguidade.
Nós não queremos cair, eu quero ficar livre da pornografia, eu quero passar uma semana sem masturbação, eu quero passar um mês sem ver conteúdos sensuais, eu quero passar um ano livre da pornografia, eu quero passar minha vida livre disso. Mas ao mesmo tempo, é difícil resistir, é difícil se manter firme. Eu entendo você, eu entendo, acredite nisso. Agora, isso não significa que nós devemos ficar aqui, ó, paralisados, achando que a guerra acabou, achando que a gente já perdeu. Não, não, pelo contrário. Na verdade, presta atenção nisso aqui, a guerra já foi vencida. A guerra já foi vencida. Nós que somos cristãos temos essa certeza de que a maior guerra de todas, que é a guerra contra o pecado efetivamente, contra a consequência eterna do pecado, já foi vencida por Cristo na cruz. O preço já foi pago. E agora nós podemos lutar contra as consequências atuais da pornografia, contra o vício em pornografia, contra isso que nos aprisiona a nossa mente, o nosso coração. Nós podemos lutar a partir dessa liberdade que nós já temos em Cristo. Então esse é o nosso ponto de partida. Nós que somos cristãos podemos partir desse ponto. Nós já somos livres em Cristo. E agora nós podemos nos apropriar das ferramentas adequadas para poder viver livres agora, para poder viver essa liberdade desde já, pelo poder de Cristo em nós e pelas oportunidades que Ele dá para nós, de nós fazermos isso. Então, se você quer viver livre das quedas na pornografia, se você quer reduzir, e não só reduzir, assim, no sentido de ficar sem cair na pornografia durante uma semana, durante um mês. Não, mas eu quero reduzir a zero. Se você quer eliminar as quedas na pornografia, nós precisamos fazer duas coisas. Duas coisas, e é o que você vai descobrir agora. A primeira delas, nós precisamos identificar as razões que nos levam às quedas. Nós precisamos ter clareza sobre o porquê que nós caímos. Por que que é tão difícil? Por que que nós falhamos e caímos nesse pecado? E em segundo lugar, a partir do momento em que nós identificarmos o porquê nós caímos, aí nós vamos poder fazer a segunda ação, que é o quê? Que é definir e executar estratégias que sejam eficazes de acordo com essas nossas falhas, de acordo com essas razões que nos aprisionam. Nós vamos identificar o problema e vamos adotar estratégias que nos permitam solucionar o problema pela raiz. E é isso que nós vamos aprender agora, nessa live aqui, live 33 da Jornada Livre da Pornografia. Primeiro, as razões que nos aprisionam à queda. E aqui eu quero que você preste muita atenção, tá certo? Tira as distrações aí de perto de você e foca aqui comigo, porque agora é hora de você identificar, analisar a sua situação. Então você quer ficar longe das quedas, então você precisa identificar primeiro as razões que aprisionam você às quedas. Então eu vou listar para você aqui 6 opções, 6 que são dos grandes motivos que nos levam a cair na pornografia. Eu quero que você identifique na sua situação qual que é o principal motivo na sua vida. Qual que é a principal razão na sua vida, porque aí a gente vai ter clareza para poder combater o problema na raiz, tá bom? Então primeira razão que nos aprisiona a pornografia. Você cai porque você está inconsciente. Você cai porque você está inconsciente. Inconsciente, como assim, Miguel? Inconsciente sobre o quê? Inconsciente sobre o que é pornografia. Sobre quais são os males que a pornografia causa. Inconsciente sobre os mecanismos por meio dos quais a pornografia nos aprisiona. Você não está muito ligado de que pornografia é um problema tão profundo, de que ela causa realmente um vício. Você não está muito consciente disso. E essa razão acaba levando você às quedas. Você não está muito consciente dos males que ela causa. E isso leva você às quedas. Por quê? Porque a partir do momento em que você não sabe o que a pornografia causa para você, quando você se vê diante de uma tentação, você não vai ter muito preparo para poder dizer não. Você não vai ter muita razão para dizer não para a pornografia. Você vai olhar aquela tentação ali e você vai ficar se entretendo com aquilo. Você não vai ter uma consciência desperta para dizer não, que lembre você, não, peraí, olha aqui o que está acontecendo. Peraí que aqui tem uma pessoa ali do outro lado.
Não é só um pedaço de carne. Não é só um negócio que está ali para me entreter, para me gerar prazer. Não, é um ser humano. Quando você tem essa consciência desperta, as coisas mudam. Para quem está inconsciente sobre isso, o problema é grande. E quem que geralmente está inconsciente sobre os males que a pornografia causa, sobre os mecanismos delas? Muitas vezes, nós passamos por essa situação, e todos nós passamos, e você já passou também, quando a gente era criança. Ou quando você era adolescente, e você teve o primeiro contato com a pornografia. Isso acontece em 100% das ocasiões, quando uma pessoa tem um contato com a pornografia, quando ela é criança ou adolescente. E essa é a faixa etária onde acontece o primeiro acesso, na maioria absoluta das vezes. Para mim, foi aos 9 anos de idade. Eu não sei qual foi a sua idade que você teve o primeiro acesso à pornografia. Mas pensa que quando você é uma criança, eu lá quando eu tinha meus 9 anos, vejo um conteúdo pornográfico na minha frente, no meu caso foi um computador, né? Uma tela de tubo. Talvez você nem tenha conhecido esses computadores gigantes que tinha antigamente, mas foi ali. E aí, diante daquele conteúdo, eu não tinha consciência. Eu estava inconsciente, eu não tinha consciência sobre o mal que aquilo poderia me causar. Eu não tinha consciência sobre os mecanismos que poderiam me aprisionar. Eu não tinha consciência sobre tudo o que poderia vir a acontecer na minha vida por causa daquele negócio, daquela imagem que parecia ser tão inocente, tão sedutora, tão prazerosa, não é verdade? Nós estamos inconscientes, geralmente quando somos crianças ou adolescentes. Mas isso pode perdurar. Isso pode se arrastar ao longo da nossa vida. Para vocês que estão comigo aqui, acompanhando, especialmente, né, quem está com a gente no curso, na Jornada Livre da Pornografia, mas também quem está com a gente nas redes sociais, já tem uma consciência mais apurada. Vocês já têm esse aspecto um pouco mais desenvolvido, porque vocês estão acompanhando as publicações nas redes sociais. Quem está com a gente na jornada tem um módulo inteiro, que é o módulo 1, para a gente entender exatamente esses mecanismos e os males da pornografia. Então vocês já têm essa consciência mais apurada. Mas, muitas vezes, nós acabamos nos esquecendo. Porque nós não desenvolvemos a habilidade da consciência, porque nós não nos lembramos de uma forma intencional desses problemas, desses mecanismos da pornografia, nós acabamos caindo por estarmos inconscientes. Então, muitas vezes as quedas acontecem porque você está exposto diante de um conteúdo sensual, muitas vezes, e daqui a pouco você pensa, não, isso aqui não tem tanto problema assim. Ó a falta de consciência aí, ó. Isso aqui não é nada demais, é só uma imagem, é só um vídeo, qual que é o problema? É só uma olhadinha, ó a falta de consciência batendo aqui, explodindo. Então essa é a primeira razão. Falta de consciência. Veja se você já caiu ou se você tem caído por causa disso. Poxa, eu me esqueço dos males da pornografia. Eu não fico presente para aquilo no momento da tentação. Essa é uma dificuldade para mim. Segunda razão. Veja se qual delas faz mais sentido para você, tá certo? Segunda razão que nos aprisiona a pornografia. Você cai sem querer. Então a primeira é você cai porque você está inconsciente. A segunda é você cai sem querer. Ou seja, você já tem um certo nível de consciência. Você já está claro para você que não, eu não quero cair nesse negócio. Quando você vê um conteúdo pornográfico, você fala, opa, não, pera aí, eu não quero ver isso aqui. Eu não quero ficar perto disso aqui. Mas, sem querer, você acaba caindo. Por quê? Na verdade, você quer resistir. Você quer ficar longe, você quer reduzir as quedas, você quer ficar longe das quedas na pornografia. Mas, o que acontece? Você não sabe lidar com os gatilhos que empurram você para a pornografia. Ou seja, você tem realidades que estão fora do seu alcance. Você tem dores na sua vida. Você tem tristezas na sua vida, você tem frustrações, tédio, solidão. Vai nomeando quais são as tristezas na sua vida que empurram você para a pornografia, que fazem você chegar ao final do dia e olhar aquele conteúdo que você tanto quer dizer não, mas aí você já está tão abalado por causa dessas circunstâncias da sua vida que você acaba cedendo, você cai sem querer. Você tem clareza, poxa, eu não quero cair naquilo. Mas na hora,
Você tá triste, você tá frustrado, ou então você tá desejoso de algumas coisas. Você tá com o seu desejo sexual, a flor da pele. Você está aqui, ó, com o desejo de ter intimidade, de ser reconhecido por alguém, e aí quando você vê aqueles conteúdos ali de pessoas tão bonitas olhando nos seus olhos, encarando você na câmera, aí faz tudo parecer que aquilo ali é para você. Aquele mundo fantasioso parece que foi feito para você. E aí você cai mesmo sem querer. E aí, você se identifica com isso? Você não sabe lidar com os seus gatilhos. Tem realidades que estão empurrando você para a pornografia, que fazem você ficar vulnerável. Que quando você tem uma tentação diante de você, você simplesmente não consegue dizer não por causa dessas circunstâncias na sua vida. Sejam dores ou sejam desejos. Você não sabe lidar com essas razões que estão por trás das quedas. Por causa disso, você cai mesmo sem querer. Essa é a sua situação? Tenho para dizer para você que a maioria das pessoas vai se identificar com essa razão aqui, a razão de número 2. Você cai sem querer. Ou seja, você quer resistir, mas acaba caindo. Mas existem mais 4 razões principais. Vamos a elas. A terceira razão por que as pessoas caem na pornografia é: você cai porque você luta sozinho. Você cai porque você luta sozinho. Muitas pessoas estão nessa situação. Ou seja, você tem um pouco de consciência sobre os males da pornografia. Você está se esforçando, você não quer cair, você está dando o seu melhor. Só que você está tão recluso, está tão escondido atrás das máscaras. Da máscara do bom cristão, da máscara do bom amigo, da máscara da boa pessoa, que você não se deixa conhecer e por causa disso você nunca consegue ter ajuda nessa luta. E nós precisamos de ajuda nessa luta. Guerreiros, essa é uma luta da qual todos nós precisamos de ajuda. Tem gente que vem perguntar para mim: Miguel, tem como não eu vencer a pornografia sozinho, assim, tipo, só por conta mesmo? Aí minha pergunta é a seguinte: para quê que você vai tentar fazer isso? Por quê? Por quê? Porque você tem acesso a refúgios. Tem 3 refúgios que você pode recorrer quando você está em momento de dificuldade, em momento de tentação, em momento de queda, onde você caiu, você precisa de alguém para te ajudar a levantar, você precisa de força, você precisa de acolhimento, você precisa de alguém para te ajudar a entender por que você está caindo. E a gente tem refúgios à nossa disposição. E a gente não recorre a eles. A gente prefere lutar sozinho. E o que acontece? Quando a gente prefere lutar sozinho, quando a gente acha que, ai meu Deus do céu, eu não posso, eu preciso dar um jeito nesse negócio sozinho, porque senão o que as pessoas vão pensar de mim? Quando a gente usa esse tipo de pensamento, a gente está, no fim das contas, querendo manter um pezinho lá, ó, na porta da pornografia. Porque se você for sincero com você mesmo, a partir do momento em que você abrir, escancarar a porta aqui, ó, e falar: Deus, eu preciso de ajuda. A partir do momento que você começar a ser transparente com Deus e falar: ó, aqui está o meu pecado, Senhor, eu preciso de ajuda. A partir do momento que você reconhecer que você precisa de ajuda e você buscar essa ajuda, seja num grupo, com o nosso grupo aqui na Jornada Livre da Pornografia, no nosso exército de guerreiros, você se juntar a nós, ou você também ter a ajuda de um companheiro de batalha, de alguém que acompanhe você no dia a dia. A partir do momento em que você exercita essa transparência transformadora, aí você fecha a porta para a pornografia. Porque agora você não tem mais aquele pezinho lá, ó, você já se comprometeu. Então muitas pessoas continuam presas, continuam caindo, porque não se comprometem, porque lutam sozinhas. Ficam tentando lutar sozinhas, mas na verdade estão mentindo para si mesmos, querendo manter o pezinho lá, com a portinha entreaberta, assim, ó, para ter a opção de ir para a pornografia. A pornografia, a gente precisa se lembrar, ela é marcada pelo anonimato. Ela é marcada pelo isolamento. Quem consome pornografia, quem fica vendo conteúdo sensual, quem fica praticando masturbação, faz isso quando? Quando tá sozinho. Quando tá no momento aqui, ó, no anônimo.
em que ninguém sabe quem eu sou. Então a gente precisa escancarar essas portas aqui, ó, e fechar as portas para a pornografia. Deixar dessa ilusão de achar que vai conseguir vencer sozinho. Não tem porquê. Mas a gente acaba fazendo isso. E essa é uma das formas como a pornografia nos aprisiona. A gente cai porque luta sozinho. Primeiro, cai porque está inconsciente. Segundo, cai sem querer, porque não sabe lidar com os gatilhos. Terceiro, cai porque luta sozinho. Já se identificou com algum? Tem mais três razões por que as pessoas caem na pornografia. Quarta, você cai porque você tem feridas profundas associadas à pornografia. Presta atenção nisso aqui. As pessoas caem porque elas têm feridas profundas. A pornografia pode causar feridas profundas em nós. Ela pode causar sentimentos destrutivos para a nossa vida. Ela pode causar medo de Deus. Ela pode causar um sentimento de culpa que nos afasta de Deus, que nos afasta das outras pessoas. Ela pode causar sentimentos destrutivos que nos prendem, que fazem com que a gente perca as esperanças de continuar lutando. Não só sentimentos destrutivos, traumas. A pornografia nos causa traumas. Uma criança que tem um contato com a pornografia, ela se torna traumatizada. Por quê? Ela foi exposta a um conteúdo completamente fora daquilo que era adequado para a sua idade, para a sua compreensão sobre o que é sexualidade, e a partir daquele momento, todo o seu olhar sobre o ser humano, sobre o sexo, sobre si mesma, começa a ser distorcido por causa da pornografia. A pornografia causa feridas profundas, feridas nos relacionamentos, feridas na vivência da sexualidade. E aí o que acontece? Você vai vendo esse monte de feridas profundas que a pornografia nos causa, e aí você vai ver que a pornografia, ela se apresenta a nós como uma anestesia. Ela vem querer dizer para nós que ela pode anestesiar as nossas dores. E aí, uma pessoa que está ferida pela pornografia, olha que contradição. Uma pessoa foi ferida por algo relacionado à pornografia, e aí ela acaba recorrendo à própria pornografia para tentar anestesiar a sua dor. Ou seja, você cai por causa de feridas profundas. Isso se torna um ciclo. Um ciclo. Por quê? É como se fosse uma droga. Imagina que a droga, ela mata as pessoas, mas ela também é anestesia. Ela também causa um prazer. Assim é a pornografia. Ela mata os nossos relacionamentos, ela mata a nossa fé, ela mata a nossa produtividade, mas ela também traz um prazerzinho ali, uma anestesiazinha. E aí com isso, mesmo machucado, mesmo ferido, você acaba recorrendo à pornografia e fica preso a esse ciclo. Então a quarta razão é, você cai porque tem feridas profundas que foram associadas à pornografia. Quinta, são 6 razões. Quinta razão porque as pessoas ficam presas, caem na pornografia, é falta de prevenção. E essa aqui, gente, tem pouca gente que vai escapar disso aqui. Por quê? Muitas pessoas estão querendo vencer a pornografia no susto. Estão achando que vencer a pornografia é só você saber dizer não na hora da tentação. É só você chegar... Opa, peraí, Miguel, me passa qual que é a dica. Eu preciso da dica. Tem muita gente que vem atrás da dica, né? A dica de ouro. Quer falar assim, Miguel, por favor, ó, me dá a dica. Pra quê? Pra que quando eu estiver diante de uma tentação ali, eu saiba um jeito, eu saiba o esquema, eu saiba o mecanismo ali, o segredo pra dizer não. Como é que eu faço, Miguel? Qual que é o segredão aí? Gente, qual que é o problema? A maioria das pessoas está querendo vencer no susto, vencer quando já está aqui diante de uma tentação. E sim, existem mecanismos para a gente poder resistir à tentação no momento da tentação. Mas, presta atenção nisso aqui, 80% da nossa luta, 90% da nossa luta, diz respeito ao que acontece antes de a gente estar exposto a uma tentação. Prevenção, nós precisamos nos prevenir. A gente precisa cada vez mais começar a desenvolver estratégias para que a gente não se exponha às tentações, para que a gente fique longe das oportunidades de cair em tentação. Prevenção tem a ver com você começar a criar novos padrões na sua vida, direcionar a sua vida para aquilo que é bom, criar bons hábitos,
desenvolver o prazer na sua vida, de tal forma que o seu corpo, a sua mente, os seus relacionamentos vão começando a orbitar numa outra direção e não mais naquela direção da pornografia. E assim você vai ficando cada vez mais distante das quedas. Prevenção. Muita gente cai por falta de prevenção. Porque chega na hora da tentação e aí já está fragilizado, já está inconsciente, já está sozinho. Então tem todas aqueles outros fatores que a gente viu, que vão influenciar e que culminam nesse aqui, de que o cara não está se prevenindo, não está se esforçando anteriormente para evitar as ocasiões das quedas, falta de prevenção. E a sexta razão por que as pessoas caem na pornografia é: você cai porque você está longe da liberdade. Cai porque está longe da liberdade. Miguel, o que significa isso? Gente, a gente não começou a nossa conversa aqui falando sobre o fato de que nós somos livres? Sim, nós somos livres. Por causa do que Jesus fez por nós, nós temos liberdade. O preço já foi pago. Nós não precisamos viver presos às amarras do pecado. Mas a gente acaba voltando para aquele mesmo lugar, aquele lugar da queda, aquele lugar do pecado. E por quê? Porque a gente não está cultivando uma vida em liberdade. Nós precisamos, além de cultivar novos padrões, novos hábitos, que tem a ver com prevenção, nós precisamos que esses hábitos, que esses padrões, eles reflitam aquelas realidades eternas, que já são verdade para nós porque nós somos salvos por Cristo. Nós precisamos olhar para as verdades eternas a respeito do que é ser livre, do que significa essa liberdade, para que a gente possa viver isso na prática desde já. A partir do momento em que nós cultivamos uma vida no caminho de liberdade, nós vamos ficando cada vez mais distantes dos caminhos da pornografia. Pensa bem, se você começar a cultivar uma vida no caminho de comunhão com Deus, no caminho de serviço ao próximo, amor ao próximo, amor sacrificial, intencional ao próximo, se você começa a cultivar uma vida no sentido de entregar a sua vida em amor ao próximo, assim como Jesus fez por nós, pensa, quando é que você vai ter tempo para ficar vendo pornografia? Quando é que você vai ter desejo de ver pornografia? Quando é que você vai ter foco na pornografia? Não! O teu foco não vai estar mais no lado da pornografia, o teu foco vai estar no lado da liberdade. Então muitas pessoas acabam caindo porque não estão cultivando essa vida em liberdade. E isso está ao nosso alcance. Isso é algo a que todos nós que somos cristãos temos acesso. E aí, guerreiros e guerreiras? Das 6 razões que eu listei aqui, teve alguma que você se identificou mais? Que você acha que faz mais parte da sua vida? Vamos recapitular aqui, ó, as razões que nos aprisionam à pornografia. Primeira, você cai porque está inconsciente. Segundo, você cai sem querer. Terceiro, você cai porque luta sozinho. Quarto, você cai porque você tem feridas profundas associadas à pornografia. Quinto, você cai por falta de prevenção. E sexto, você cai porque não está cultivando uma vida em liberdade. Você não está sendo intencional nesse desafio. E aí, você identificou? Em um momento ou outro você vai se identificar com essas razões. São 6. Em um momento você vai cair porque você está meio de bobeira, meio inconsciente, você não está nem pensando que aquilo ali, ó, que tem ali, é um problema. Em outro momento, você vai cair por causa de uma ferida extremamente profunda, por causa de um trauma que você viveu na sua infância e que você nem lembrava disso, mas por causa disso você acaba aqui, ó, aprisionado ao ciclo das quedas. Em outro momento, você cai porque você não está cultivando intencionalmente uma vida em liberdade. Então veja que esses perigos estão aqui, ó, afligindo a gente o tempo todo. Então nós demos o primeiro passo aqui, que é entender as razões que nos levam às quedas. A partir do momento que você identificou as razões das quedas, aí, agora que a gente tem uma boa notícia. É agora que você precisa ficar mais ligado do que nunca. Por quê? Porque quando a gente identifica um problema, quando a gente entende o que está causando o problema, aí a gente tem uma oportunidade.
Então não se desespere. Quando você percebe que você tem as 6 razões pegando você, que você está aprisionado pelas 6 amarras da pornografia, não se desespere. Sabe por quê? Porque o problema maior é você não ter a consciência disso. O problema maior é você nem saber disso. E a maioria das pessoas, infelizmente, está nessa situação. De não fazer a mínima ideia do porquê que elas estão presas à pornografia. Elas, sei lá, querem tentar se livrar, mas não sabem nem o que prende elas. Então você que está comigo aqui já deu o primeiro passo, esse passo tão importante de entender o que aprisiona você. Agora é que começa a ficar bom. Por quê? Agora você vai poder traçar estratégias para poder cortar essas amarras, para poder quebrar essas correntes que estão aprisionando você à pornografia. Agora você tem a oportunidade de pegar cada uma dessas razões e ser intencional para lidar com elas. E é assim que nós reduzimos as quedas na pornografia. Guerreiro, guerreira, você quer saber como que você faz para reduzir as quedas na pornografia? Para eliminar as quedas na pornografia? Você precisa desenvolver as habilidades necessárias para quebrar essas amarras da pornografia, esses motivos que aprisionam você. Então vamos olhar nesses 6, nos 6 exemplos que a gente deu aqui. Primeiro, o problema é inconsciência, o problema é que você está inconsciente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir os nossos olhos para a realidade. Então a gente precisa entender os mecanismos da pornografia. E para isso a gente vai ter literatura à nossa disposição. A ciência avançou muito nas últimas décadas, mostrando pra gente os mecanismos da pornografia, de como que ela nos aprisiona o nosso cérebro. Avançou muito ao revelar para nós o que acontece atrás das telas da pornografia, para que a gente possa ter consciência sobre o que tem de problema em ficar vendo isso. Então, guerreiro, você tem essa oportunidade de se conscientizar. Então, o primeiro passo que você vai dar é esse. Cara, eu preciso desenvolver essa consciência, então eu vou estudar sobre o tema. Para quem está com a gente na Jornada Livre da Pornografia, módulo 1 da jornada. Essa é a habilidade que a gente desenvolve lá. Para quem está com a gente no Instagram, você tem muito conteúdo disponível já aqui nas redes sociais, para quem está com a gente nas outras redes aí, para você aprender sobre os males da pornografia, né? Segundo, o segundo problema aqui é eu cair sem querer. Ou seja, eu não sei lidar com os meus gatilhos. Então o que eu preciso fazer? Qual que é a estratégia? Eu preciso desenvolver uma estratégia que me permita neutralizar os meus gatilhos, que me permita cortar os meus gatilhos pela raiz. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro identificar quais são os meus gatilhos, eu vou olhar quais são eles. Poxa, o que está me empurrando para a pornografia? Eu vou ter uma queda e eu não vou ficar assim choramingando. Eu vou me entristecer, eu vou me arrepender, mas eu vou me levantar porque eu tenho o perdão de Jesus e eu vou olhar cada vez com mais clareza, tentando identificar qual que é o gatilho que me empurrou para essa queda. Por que foi que eu caí mesmo aqui, hein? Foi porque eu estava sozinho? Foi porque eu estava entediado? E aí eu vou começar a desenvolver estratégias para lidar com esses gatilhos. Estratégia. Se você cai sem querer, você precisa de uma estratégia, ser intencional para neutralizar esses gatilhos. Terceiro, o problema é solidão, o problema é que você luta sozinho, você acha que vai dar conta do negócio e não dá conta? Então o que você precisa fazer? Você precisa ser transparente, você precisa tirar aquele pezinho da porta da pornografia lá, ó, pá, fechar a porta e abrir a porta para transparência. Ser transparente com Deus, o primeiro refúgio. Ser transparente com pessoas que estejam na mesma perspectiva que você, no mesmo desafio, na mesma intenção de viver em liberdade. E terceiro, ser transparente com alguém que possa te acompanhar no dia a dia, com um companheiro de batalha. A transparência transformadora é o que vai ajudar você a quebrar essa amarra de você cair porque está lutando sozinho. Não lute sozinho. É simples você resolver esse problema. Seja transparente e acesse os refúgios que nós temos à nossa disposição. Quarto, as pessoas caem porque têm feridas mais profundas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa cura. A gente precisa cura para essas feridas. Chega de ficar recorrendo para o anestésico venenoso da pornografia. Não, eu preciso curar a minha ferida na raiz. Se eu estou lutando contra um trauma, se eu estou lutando contra sentimentos destrutivos, como é que eu posso curar essas feridas? Eu tenho profissionais que podem me ajudar a lidar com realidades profundas.
Eu tenho pessoas que podem me acompanhar na minha caminhada. Eu tenho conhecimento que eu posso desenvolver para poder lidar com essas feridas que a pornografia nos causa. Quinto, o problema é a prevenção. Falta de prevenção. O que eu faço? Alguém responde para mim. Prevenir? Você precisa se prevenir? Você precisa agir com antecedência. Você precisa adquirir a habilidade de se blindar contra as quedas. De você estar aqui, ó, atento a o quê? A cultivar um caminho aonde você vai ter conexões, vai ter padrões com o caminho da liberdade. Você vai ter prazer, vai buscar o prazer intencionalmente na sua vida para que você não fique recorrendo ao prazer falso da pornografia. Ou seja, prevenção. O que acontece? O perigo de cair vai continuar existindo. A gente vai continuar tendo tentações ao nosso redor. O que a gente precisa é agir com antecedência, para que quando a tentação chegue, eu esteja mais fortalecido para vencer esse inimigo. E sexto lugar, o problema é porque eu não estou cultivando raízes na liberdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar na liberdade, eu vou olhar a cada dia para aquilo que Deus fez por mim, para aquilo que Ele faz por mim. E vou entender quais são os reflexos dessas realidades eternas na minha vida presente. Então, guerreiro, são 6 habilidades que você precisa desenvolver para vencer esse vício, para poder evitar as quedas na pornografia, para reduzir a 0 as quedas na pornografia. Que habilidades são essas? Primeiro, a consciência. Segundo, estratégia. Terceiro, transparência. Quarto, cura. Quinto, prevenção. E sexto, liberdade. Se você for intencional em cultivar essas habilidades na sua vida, você vai gradualmente reduzindo as quedas na pornografia até você chegar a 0. Tá certo? Então aqui fica o desafio para que você possa colocar essas habilidades como prioridade na sua vida. Você identificou a raiz do problema, você identificou quais são os motivos das quedas. Agora é hora de quebrar as amarras da pornografia em todas as oportunidades que você tem. Agora, se você está com a gente no Instagram, ou se você está vendo esse conteúdo gravado em algum lugar, eu preciso que você saiba que é justamente essas 6 habilidades que nós desenvolvemos no nosso curso, na Jornada Livre da Pornografia. São 6 módulos e cada um desses módulos é dedicado a desenvolver uma dessas habilidades. Então o módulo 1 é o módulo de consciência, onde nós desenvolvemos essa habilidade e abrimos os olhos para a realidade. O módulo 2 é o neutralizador de gatilhos, onde a gente desenvolve a nossa estratégia. O módulo 3, os 3 refúgios, para a gente aprender a transparência transformadora. O módulo 4 é o módulo curando feridas, para a gente desenvolver a habilidade de cura. O módulo 5, blindagem anti-quedas, para a gente desenvolver a habilidade de prevenção. E o módulo 6, raízes na liberdade, para a gente cultivar, desenvolver a liberdade na nossa vida. Se você está com a gente no Instagram ou em algum outro lugar e gostaria de aprender como que a gente desenvolve esse método, como que a gente desenvolve essas habilidades na Jornada Livre da Pornografia, o link no Instagram está no nosso perfil, @malqueonãoquero, e se você está vendo na gravação em algum lugar, o link está na descrição desse conteúdo aqui, para você ter mais informações sobre a jornada e poder cultivar essas habilidades, tendo auxílio, tendo ajuda para cumprir esse desafio na prática, com todos os materiais necessários, todas as ferramentas necessárias, com o acompanhamento necessário para isso, tá bom? Muito bem, quem gostou, faz barulho, quem gostou, me dá uma curtidinha. Foi muito bom estar com vocês aqui, que Deus te abençoe, siga firme na luta contra a pornografia para reduzir as quedas a 0, para que você não viva preso às amarras da pornografia, mas desenvolva as habilidades necessárias para acabar com as quedas na pornografia. Nós estamos juntos nesse desafio, na luta por mais amor e menos pornô. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.